ideia de um cinema musical, pelo menos como um gênero que normalmente as pessoas associam à ideia de um filme com canto e com dança, ela é uma ideia que você pode, enfim, retroceder até os primórdios do cinema, na medida em que você tinha, por exemplo, aquele cinema sincronizado, em que você pegava os cantores, eles se apresentavam para a câmera, e você depois pegava uma gravação em discos, o fonógrafo dele, sincronizava e apresentava isso como um filme. Quer dizer, você tem essa situação desde pelo menos ali 1903, 1904. O próprio cinema brasileiro, quer dizer, ele desenvolveu um tipo de produção ali na chamada Bela Época, entre 1908 e 1912, que eram chamados filmes cantantes, que você pode dizer, digamos assim, foi o primeiro cinema musical que a gente teve no Brasil e possivelmente na América Latina, e que consistia em que você fazia o filme, você tinha a imagem impressa e você pegava às vezes os mesmos atores ou cantores ou eventualmente uma trupe diferente, colocava por trás da tela, você fazia a projeção e esses cantores, digamos assim, interpretavam ao vivo, tentando fazer o sincronismo, e isso teve, digamos assim, um grande sucesso, uma grande repercussão, e você chegou até mesmo filmes sofisticados nesse sentido, como Paz e Amor, que era um filme que tinha diálogos, que tinha ruídos, que tinha música, que tinha canções, e nesse sentido você pode dizer, bom, ele reunia, digamos assim, as características básicas do que a gente chama de musical. Mas o musical, tal como nós o conhecemos hoje em dia, ele é fruto da mudança da tecnologia cinematográfica, da introdução do som óptico, ali no final dos anos 20 para os anos 30 do século passado. E com essa mudança tecnológica, quer dizer, você conseguiu de fato um sincronismo estrito, você tinha condições de, com o microfone, fazer um registro mais adequado da performance do ator e do cantor, e você conseguia aí um impacto bem maior em termos dessa reprodução ou desse registro audiovisual, e digamos assim, o cinema musical deslancha nesse momento, conquista as plateias nesse momento. E no Brasil, de uma forma similar ao que aconteceu no resto da América Latina, você imediatamente faz associações com a indústria do disco, a indústria fonográfica, com o teatro de revista, que era em grande medida um teatro musical, e com o rádio. Tá? O que acontece? Você passa a explorar, digamos assim, os artistas, as celebridades desses três universos, e incorpora essa dimensão da música, tal como ela era trabalhada no teatro de revista, no rádio, enfim, em quaisquer outras formas de espetáculo daquele momento, você incorpora essa música, tentando dar a ela um sentido mais propriamente cinematográfico, ou seja, qual é a função da música dentro de um filme e qual é a utilização possível em termos dramáticos dessa música. O que acontece no Brasil é que você cria uma primeira dimensão que foi chamada de musicarnavalesco, ou seja, a referência maior, no nosso caso, foi o carnaval, e em sendo o carnaval foi imediatamente também a marchinha de carnaval, o samba de carnaval, enfim, a musicalidade do carnaval, e você tem um paralelo possível na América Latina em função dessa musicalidade popular, no caso da Argentina, por exemplo, o tango, no caso de outros países como Colômbia, México, Cuba, as rumbas, as cúmbias, enfim, os gêneros musicais que, digamos assim, fossem populares ali em meados do século XX nesses países, e você cria um cinema a partir disso. Tá? Aqui esse cinema vai ser chamado sobretudo de chanchada. Quer dizer, a chanchada aproveita os sucessos do carnaval, os sucessos radiofônicos, os sucessos do teatro de revista e depois do teatro rebolado, e molda as suas narrativas em torno disso. Num primeiro momento, de uma forma muito respeitosa, ou seja, você simplesmente desloca um cantor ou do teatro, ou da rádio, ou do disco para dentro de um filme, mas ele tem ali uma performance que é basicamente teatral, ele se apresenta para a câmera e, por consequência, se apresenta para a plateia. E na medida em que, digamos assim, você tem uma sofisticação desse cinema, esse sujeito, esse intérprete, esse artista passa eventualmente a se integrar mais ao argumento do filme, à narrativa do filme, e eventualmente, digamos assim, a própria condição dele passa a ser examinada em alguma medida. Se, por exemplo, lá nos primórdios você tem um Alô Carnaval,
do Adhemar Gonzaga, que é um filme que basicamente filma a apresentação das pessoas em um cassino, ou seja, em um palco, 20 anos depois você vai ter um filme como Dupla do Barulho, em que você discute a condição de artista que vem do teatro, de artista que está ali interpretando para uma câmara, de duas figuras emblemáticas da chanchada brasileira, que são Oscarito e Grande Otelo, num filme dirigido pelo Carlos Manga. Então você vai ter uma trajetória que em alguma medida vai descobrindo as potencialidades da música dentro do cinema, vai estruturando certas formas, certos estilos, certas maneiras de ser para essa utilização, e você vai construir a certa altura uma ideia de gênero. A gente chamava de musical feito em Hollywood. Os musicais feitos no Brasil, na Argentina, no México, em Cuba, a gente dava nomes ou de chanchada, ou de tangueria, ou de filmes de rumbeiras, etc. E aí você, na verdade, linkava com um conteúdo e com uma forma de ser que é tipicamente nacional de cada um desses países. Esse espetáculo que, digamos assim, se estrutura mais sofisticadamente em Hollywood ali durante a década de 30, ele tem duas dimensões maiores. A primeira dimensão é uma dimensão realista estrita, ou seja, você faz um musical que em geral gira em torno de um espetáculo musical. É quando você tem ali ou a trupe de um cassino, ou a trupe de um teatro, ou uma companhia musical, enfim. Você justifica a ideia do musical porque o filme é sobre o universo musical. Mas já no início dos anos 40, em Hollywood, você vai começar, digamos assim, a moldar em definitivo um outro tipo de expressão cinematográfico musical em que não há justificação para cantar ou dançar. Quer dizer, você tem um filme que em geral é um filme dramático, ou no máximo uma comédia dramática, em que os personagens têm lá suas questões, seus problemas, seus obstáculos, seus antagonistas, e a certa altura as dificuldades para, digamos, viver, para levar adiante alguma questão, são expressas através do canto e da dança, de uma forma não justificada. Quer dizer, o personagem vem andando na rua e de repente ele começa a cantar. Por que ele começou a cantar no meio da rua, no meio da noite, para ninguém? Ou no fundo apenas para a câmera e para uma plateia suposta. Quer dizer, essa liberdade que o musical conquista aí, como uma certa estrutura narrativa, como um certo discurso, vai fazer com que o musical dê seu grande salto e se torne uma forma livre. Porque a beleza do musical, como expressão cinematográfica, é a liberdade de criação interna. Quer dizer, ele não responde a nenhum código estrito de representação. Porque ele não responde a nenhum código estrito, ele pode tudo em princípio. A partir dos anos 50 você começa de fato a elaborar um outro tipo de musical em que essa liberdade se torna cada vez mais patente e eventualmente vai chegar a filmes em que, enfim, os personagens cantam de fio a pavio sem que você tenha ali uma representação realista estrita. Os títulos referenciais para um gênero musical cinematográfico, no Brasil, por exemplo, se associam a alguns filmes chaves. O primeiro desses filmes chaves, no nosso caso, é um filme chamado Coisas Nossas, dirigido por um americano, Wallace Downey, em São Paulo, em 1931. O que é o Coisas Nossas? Que ainda é um filme sincronizado a discos, mas já é um filme que, digamos assim, importa diretamente a fórmula do programa radiofônico em suas variedades internas e aplica isso diretamente ao cinema. Então, o Coisas Nossas é uma sucessão de números, de variedades, alguns musicais, alguns cômicos, alguns de performance acrobática, entremeados por um mestre de cerimônias que fazia uma piadinha ou outra e convidava o artista a ficar diante da câmera e fazer ali a sua apresentação. O filme, infelizmente, não existe mais em relação à imagem, mas o som do filme sobreviveu. E, entre outros números, por exemplo, esse filme apresenta aquilo que é um traço característico do musical brasileiro, apresenta uma paródia, aí literalmente uma paródia, de uma música estrangeira muito famosa, que tinha sido criada ali em 1929, que é uma música chamada Singing in the Rain, Cantando na Chuva. E como é que isso aparecia no Coisas Nossas, como é que isso aparecia no filme brasileiro? O Procópio Ferreira, grande ator teatral brasileiro, ele, enfim, tinha uma cena em que ele ia ao banheiro, ele entrava numa banheira para tomar banho,
e de repente começava a cantar I'm Singing in the Rain. Para nós começa com um filme como Coisas Nossas, vai passar por um filme como Voz do Carnaval, que é um filme que inaugura a tecnologia sonora de registro óptico no Brasil, mas é o filme também que introduz o universo do carnaval, é o filme que já tem astros típicos desse cinema musical brasileiro, como a Carmen Miranda. Isso vai, digamos, atingir um ápice ali naquele primeiro momento com um filme como Alolô Carnaval, do Adhemar Gonzaga, que é uma espécie de teatro musical tal qual. Você já tem as primeiras variações em relação a essa ideia de um musical brasileiro, por exemplo, Bonequinha de Seda, que é feito no mesmo ano do Alolô Carnaval, é um filme que já aborda um outro universo, que é o universo da música erudita ligeira, em consonância com o que acontecia em Hollywood, na medida em que Hollywood desenvolveu essa opereta ligeira para cinema, através de figuras como Maurice Chevalier, Jeanette MacDonald. Então, o que ocorre no Brasil, de uma maneira geral na América Latina, é que Hollywood desenvolve algumas estratégias, alguns subgêneros, e nós, digamos, seguimos essas tendências, tentamos desenvolver uma expressão local em relação a esses universos. E o que vai ocorrer, sobretudo, é que se na década de 30 você tem muito essa dimensão de justificar o universo musical por um elemento como uma trupe musical, como um teatro, como um cassino, etc. Já nos anos 40, e seguindo também essa tendência que existe em Hollywood, você vai, de fato, dar essa liberdade ao canto e à dança de não mais se justificar, simplesmente se apresentarem em meio à trama do filme, em meio à narrativa. Em Hollywood isso acontece sobretudo, ou isso se consolida sobretudo com um filme chamado Meet Me in St. Louis, aconteceu em St. Louis, do Vincent Minnelli. E aqui no Brasil você vai perceber essa mesma dimensão, tanto em um estúdio como a Atlântida, quanto em um estúdio como a Cinédia. Na Cinédia, por exemplo, se você pegar um diretor como Luiz de Barros, ali em 1944, ele já está fazendo um filme chamado Berlim na Batucada, que é uma paródia da passagem do Orson Welles pelo Brasil para realizar o It's All True. É um filme que se passa no Morro da Mangueira, então um diretor de cinema vindo de Hollywood acaba indo parar no Morro da Mangueira, se interessa pelos artistas locais e no final consegue levar esses artistas para Hollywood. E o filme apresenta o estúdio hollywoodiano realizando um número musical baseado na ideia do Morro da Mangueira, e ele tem, digamos assim, a paródia da paródia. Tá? Então há essa consciência, e no caso da Atlântida você vai ter uma figura emblemática, absolutamente chave na constituição daquilo que a gente chama de chanchada, que é o Watson Macedo, e que vai, por exemplo, ter essa consciência de uma forma total, quando ele, por exemplo, no início do Carnaval no Fogo, ele põe uma figura emblemática como Oscarito, aparecendo vestido a caráter como se fosse um maestro, regendo um concerto sinfônico, olhando diretamente para a câmara, como se na verdade a câmara fosse essa plateia, ali em meio a um teatro de ópera ou algo parecido. E aí a certa altura a câmara começa a recuar e você percebe que o Oscarito só tem a parte superior da roupa do maestro, do fraque, que na verdade não estamos num teatro, estamos num quarto, que essa música não vem de uma orquestra, vem do rádio que ele está escutando. Ele é um faxineiro de um hotel de luxo no Rio de Janeiro e, digamos assim, se criou aí uma ambiguidade de leitura sobre ele é de fato esse maestro, esse grande maestro, há toda uma seriedade nessa cena, ou isso aqui na verdade é alguma outra coisa completamente diferente. E olha o truque, olha essa dimensão que o musical consegue. O musical é um conjunto de elementos básicos, imagem e som é essencialmente música. Se você tem isso presente, você está no musical? Não necessariamente. Tá? Então essa consciência já é exibida aqui no Brasil, como é exibido no resto da América Latina. Se a gente pensar, sobretudo, numa artista muito popular naquela época, nos anos 40, nos anos 50, como a Ninon Sevilla, a Ninon Sevilla tem um filme em que ela parodia a Carmen Miranda. Mas ela não está parodiando a cantora brasileira, ela está parodiando a cantora brasileira que foi fazer cinema nos Estados Unidos e se transformou na Brazilian Bombshell. Mas, ao mesmo tempo, a Ninon, esse filme mexicano, tem a consciência de que ela não é exatamente Hollywood, ela é alguma coisa latina que foi aproveitada de uma forma, às vezes, exótica, canhestra por Hollywood. E aí o filme faz a paródia da paródia.
Por exemplo, o filme traz para cantar com a Ninon o grupo que acompanhava a Carmen Miranda, o Bando da Lua. E o Bando da Lua canta em português, não canta em espanhol como a Carmen cantava em vários dos seus filmes hollywoodianos. Enfim, você tem essa consciência, digamos assim, difundida por esse cinema musical que já está se consolidando aí a essa altura e que atinge o seu ápice ali nos anos 50. Você pode dizer que uma primeira fase da história do musical latino-americano vai da chegada do som ótico ali no início dos anos 30 até meados dos anos 50, quando esse cinema de estúdio, quando esse cinema clássico, quando esse cinema que tem uma relação com o rádio, que tem uma relação com o disco, ele se esgota e aí você precisa encontrar novos caminhos, novas fórmulas que só se desenvolverão a rigor a partir dos anos 60, quando você já tiver referências, por exemplo, as vindas da Nouvelle Vague, Jacques Demy e diretores que, enfim, avançam por um caminho que eu vou chamar de mais metalinguístico, ou mais referencial, ou mais citacional. Quando você reformula a ideia de musical, sobretudo ali a partir dos anos 60, no Brasil, inclusive, surge uma discussão. Nós não teríamos uma tradição musical propriamente dita, porque a nossa tradição seria uma tradição de comédia musical, não de musical. Surgem as primeiras tentativas de você fazer um musical entre nós, e isso está muito associado ali nos anos 60 a uma mudança de matriz. Você sai do musical clássico hollywoodiano e você vai para um novo musical que se associa ao universo do rock, ao universo do pop, aos filmes dos Beatles, por exemplo, e que tem, digamos assim, uma apropriação no Brasil através dos filmes de Jovem Guarda. Os filmes do Roberto Carlos, os filmes do Jair Adriani, os filmes do Vanderlei Cardoso, os filmes do Márcio Greik. Quer dizer, você tem pelo menos uns 20, 30 longas-metragens aí, entre os anos 60 e os anos 70, que parecem referenciar digamos assim, um estilo musical internacional. Na verdade, no Brasil existia não só a comédia musical, e existiu não só esse musical roqueiro, vamos chamar assim, e na verdade as origens do musical roqueiro no Brasil está associada à chanchada. Se você pensar em filmes como Alegria de Viver, do Odson Macedo, que é o primeiro filme a ter um grupo de rock cantando em cena. Mas nós tínhamos algumas outras dimensões de trabalho com a música e eventualmente de construção de musicais. Por exemplo, a tradição dos filmes caipiras ou dos filmes de festas juninas e julinas é a tradição do cinema sertanejo e a tradição do musical sertanejo. Isso é muito menos conhecido no Brasil, muito menos referenciado no Brasil e é muito mais importante. Porque, de um lado, o Mazzaropi, cada filme fazia 4 milhões de espectadores, e há vários filmes em que o próprio Mazzaropi canta, ou se ele não canta, alguma dupla caipira canta, etc. E você pode, inclusive, voltar lá atrás e verificar um filme como o Viagens de Cornélio Pires, que é de 1929, que já referenciava essa musicalidade, era um documentário, e ele tinha um programa de rádio nesse sentido. Então o rádio não redundou só no samba, redundou, por exemplo, na música caipira e sua apropriação por esse cinema. Como, se você não pensa em Mazzaropi, se você tem filmes como Luar do Sertão, a primeira versão de 49 é a segunda de 71, você vai ter figuras como Inesita Barroso, Tonico Tinoco, etc., que são, digamos assim, o star system da música sertaneja, que hoje a gente chama de clássica, e que teve no cinema tanto quanto. A gente não pode esquecer que o maior sucesso do cinema brasileiro antes do Dona Flor era um filme dessa natureza, que era O Menino da Porteira, com o Sérgio Reis, curiosamente um cantor de Jovem Guarda que virou um astro sertanejo e que fez vários filmes, como O Menino da Porteira, Mágoa de Boiadeira, etc. E, na verdade, era esse o cinema que fazia o maior sucesso no Brasil, em termos de bilheteria, em termos de repercussão, embora fosse um cinema que não fosse consumido, por exemplo, na capital da República, ou numa cidade como o Rio de Janeiro. Então, esse cinema que, por exemplo, é desenvolvido dentro desse universo sertanejo, ele tem uma repercussão, uma amplitude, ele tem um sucesso bem maior do que se você considerar o conjunto das chanchadas, por exemplo. E, na verdade, você não tem só esse tipo de cinema musical no Brasil. Você tem tentativas outras de fazer um musical no sentido, vamos dizer assim, estrito. Se você pensar num filme como Panca de Valente, do Luiz Sérgio Persson, que é, de um lado, um western, ou uma paródia de um western, de outro lado ele é um musical, no sentido de você levar aquela história através das canções,
Tá? Então, se conhece relativamente pouco sobre a expressão musical no Brasil e ela precisa ser, na verdade, mais investigada, mais pesquisada e, no fundo, redescoberta. Tá? Porque se você avança ainda mais, você vai chegar, talvez, naqueles primeiros grandes musicais feitos no Brasil, seja de um lado com um grupo como os Trapalhões, tá? Que vai fazer ali mais uma adaptação lá da peça musical do Chico Buarque, lá com os Adoráveis Trapalhões, ou num filme como Ópera do Malandro, do Rui Guerra, que é um filme que também parte de um original do Chico Buarque, mas é um filme que inclusive elabora, ou se elabora, como se ele fosse um musical hollywoodiano típico, só que numa perspectiva crítica. Então ele é um filme essencialmente de canto e de dança, com pouquíssimos diálogos, dentro de estúdio, referenciando uma época, digamos assim, maior ou mais importante para essa ideia de musical, que é os anos 30 e os anos 40, e é um filme que traz uma performance de boa qualidade nesse sentido, basta pensar na Elba Ramalho cantando dentro do filme, ou em certos números, por exemplo, com a Cláudia Ohana dançando, e você vai ter, de fato, essa maturidade do musical entre nós. A questão de você, na verdade, chegar a um momento presente e perceber que há uma verdadeira explosão de produção cinematográfica envolvendo a dimensão da música, sobretudo por um viés que é o viés do documentário musical, ele tem raízes no momento em que, digamos assim, você consolida um tipo de musicalidade, que é a musicalidade popular, que, digamos assim, se apresentou sobretudo através da indústria fonográfica, através das gravadoras, e as gravadoras, a certa altura, criaram um subproduto audiovisual, que era o clipe, que a gente veio a conhecer como videoclipe, que ganhou um canal de televisão muito importante a partir dos anos 80, que é a MTV, e que, para preencher seus horários vorazes de televisão, começou a desenvolver reportagens, pequenos documentários e, eventualmente, uma grande investigação sobre este ou aquele músico, sobre esta ou aquela banda, sobre este ou aquele disco. A explosão de um cinema musical ou brasileiro, ou de um documentário musical brasileiro, está associada ali ao final dos anos 90, ao momento em que você chama de retomada, e essa retomada, na verdade, é uma releitura de momentos anteriores da história do país, seja do ponto de vista histórico estrito, tipo Mauá, o Imperador e o Rei, seja do ponto de vista de dados culturais específicos, por exemplo, o cangaço, com o baile perfumado, seja em relação à nossa musicalidade, na medida em que você tenha filmes como Estalinha, que vai revisitar uma dessas estrelas do rádio brasileiro, a Dircinha Batista, seja porque você começa a fazer documentários sobre algumas dessas figuras. Só, por exemplo, a Bossa Nova e o Tom Jobim mereceram 4 longas-metragens aí nos últimos 15, 20 anos. E você tem aí, digamos assim, a formação de uma ideia. Como eu posso falar do Brasil? Pela música. Como eu posso falar da música? Bom, diretamente, se eu, por exemplo, filmar o Caetano em turnê, Coração Vagabundo, ou indiretamente, se eu for ali recolher os elementos chaves dessa história. Por exemplo, um filme como Uma Noite em 67, tá? Que é o momento de, digamos assim, crescimento dessa música popular, ou da MPB propriamente dita, aqui no Brasil, lá dentro dos famosos festivais da canção dos anos 60. Então, esse novo momento é um momento, na verdade, de você perceber que o musical estrito, ele continua muito raro, mas você tem, por exemplo, as experiências do Caetano Gotardo, com o que se move, você tem um filme como o filme Jardim Atlântico, enfim, você tem ainda algumas tentativas de fazer um musical dentro de parâmetros, vamos dizer assim, mais clássicos, canto e dança principalmente. Você tem esse documentário musical como uma espécie de grande reportagem sobre uma ideia de identidade brasileira aí, na segunda metade do século XX, início do século XXI. E você tem, eventualmente, experiências ou híbridas ou, em tese, marginais, porque escolhem universos que não estariam ali referenciados mais tradicionalmente. Caso, por exemplo, do Brega com o filme da Ana Ripper, Vou Rifar Meu Coração, ou, eventualmente, você se interessar por uma música não só erudita, mas uma música experimental, quando você faz um filme como Matéria de Composição, do Pedro Asparram, que na verdade nem vai documentar o que já exista, vai propor que se crie para
a câmera para a equipe de cinema. Mas essas são experiências, digamos assim, muito diluídas, muito isoladas e que não constituem de fato um veio definido aí em meio a esse universo de documentários musicais. Eu trabalho na Cinemateca do Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, fazendo conservação de filmes, principalmente de filmes brasileiros, e também trabalhei muitos anos num estúdio de cinema que é a Cinédia, e que por coincidência é um estúdio que esteve envolvido com a criação desse cinema musical brasileiro, sobretudo nos anos 30 e nos anos 40. E por conta dessa relação, acabou que eu fui coordenar a restauração de uma série de títulos da Cinédia, produzidos ali nos anos 30 e nos anos 40. A gente restaurou, na verdade, 21 títulos, alguns de uma maneira mais completa, outros nem tanto. Alguns são longas-metragens que permaneceram intactos, outros sobraram apenas fragmentos. E a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esses primórdios de um cinema sonoro do Brasil e, por consequência, de um cinema musical no Brasil. E pudemos trabalhar com filmes muito diferentes entre si, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista do uso da música ou da ambição musical que seus realizadores tentavam ali definir. A gente restaurou o Ébrio, que é, digamos assim, a rigor, o maior sucesso de um cinema musical brasileiro, um filme dirigido pela Gilda Abreu em 1946, que teve 8 milhões de espectadores naquela época, e que é um filme que, digamos, se celebrizou por conta de uma canção e de um cantor. A canção é a canção título, o Ébrio, e o cantor é o Vicente Celestino. Quer dizer, essa música, que na verdade surgiu antes do filme, o filme é inspirado na música, e esse cantor como que resumem, digamos assim, um espírito musical brasileiro, calam fundo a alma brasileira, tocam a sensibilidade popular brasileira e de fato resumem ali uma certa ideia de como eu estou vivendo em meio a um país onde eu não tenho condições de, digamos assim, viver adequadamente, crescer, me dar bem, ou se isso acontece, o país vai me dar uma rasteira e eu vou, digamos assim, para a sarjeta de novo. A história do filme, em resumo, é basicamente isso. E era um filme muito difícil na medida em que o Vicente Celestino é, na verdade, um cantor que está entre o popular e o erudito. Quer dizer, o tom dele é um tom de um cantor de ópera, ele tem uma voz fortíssima, etc. E era muito difícil, por exemplo, você equalizar o som dos momentos em que ele cantava com o som do resto do filme. Por outro lado, a essência do filme era o canto, então tinha que se valorizar isso em grande medida. Um outro filme que a gente restaurou foi o Mulher, que é o segundo filme produzido pela Cinédia, ali em 1931, e que era um filme que tentava ser um filme sincronizado a discos. Em que sentido? Era um filme que tinha uma trilha musical e sonora, mas não tinha diálogos, e essa trilha foi gravada em discos e era projetada com esses discos sincronizados. Uma das grandes dificuldades que a gente teve na restauração desse filme era o fato de que a imagem do filme não sobreviveu completa, a gente descobriu os discos originais e era preciso fazer uma reconstituição a partir dos discos. Ou seja, o som do filme guiou a restauração e ao ter que trabalhar muito o som dos discos, a gente descobriu como é que aquilo era feito. Houve de fato uma gravação original para o filme, era uma pequena orquestra de professores aqui da Escola de Música da UFRJ, e esses professores não só tocavam, como eles interpretavam os sons, os ruídos, que de alguma maneira davam ali alguma dramaticidade, digamos assim, a essa narrativa. É um filme nesse sentido muito curioso, que diz de uma certa escolha musical, quer dizer, como é que você ilustra uma trilha musical ali nos anos 20, nos anos 30, basicamente são músicas eruditas ligeiras. É muito raro você trabalhar com a música popular. Isso vai acontecer no filme seguinte da Cinédia, que é um filme que, na verdade, já tinha sido restaurado há muitos anos pela Cinemateca Brasileira, que é o Ganga Bruta, e que é a estreia de uma figura emblemática, tanto na música quanto no cinema, que é o Radamés Inátali, e que esse sim, ao organizar a trilha musical do Ganga Bruta, ele vai introduzir uma série de canções populares, uma série de ritmos populares, ele vai começar a mudar um pouco, digamos assim, a concepção e o conceito do que é a musicalidade que acompanha um filme. Vai tirar aquela seriedade vetusta do passado
e vai introduzir um dado de cotidiano mais imediato. O outro filme que a gente restaurou foi o Bonequinha de Seda, e esse era um desafio diferente, porque esses materiais estavam muito deteriorados. Era um filme muito calcado em cima de uma musicalidade muito, digamos assim, sofisticada e muito particular, no sentido de uma filigrana de informação, porque a música erudita e, sobretudo, o canto lírico, ele às vezes tem essa mudança de uma nota para outra e você precisava respeitar isso, recuperar isso e respeitar isso. Então você percebe o esforço que foi feito naquele momento de não só fazer um filme com características de musical, de você sair cantando em cena, a câmera acompanhar isso, você ter gruas, movimento de câmera, etc. Mas também de fazer uma gravação ao vivo em estúdio de uma figura como a Gilda Abreu cantando ali em várias modalidades, em vários tons, recuperando clássicos da música erudita ligeira, clássicos da ópera internacional. E isso, digamos assim, representava uma grande novidade para um país como o Brasil, para uma cinematografia como a brasileira ali àquela altura. E até certo ponto acho que a gente conseguiu recolocar em cena todo esse esforço, na medida em que hoje, com a tecnologia digital, você pode, digamos assim, mexer em muita coisa. E o quarto filme que a gente trabalhou, que eu acho mais significativo nesse campo de um cinema musical no Brasil, é o Berlim na Batucada. De um lado, porque ele reúne mais uma vez uma nata de cantores absolutamente excepcional. O filme tem números incríveis, como o Trio de Ouro, com a Dalva de Oliveira, Erivelto Martins, Nilo Chagas, cantando lá alguns de seus grandes sucessos, como A Praça 11 Vai Acabar. E tem um registro absolutamente excepcional, que é um registro documental, é um filme de ficção, mas é um registro documental, de um samba de terreiro no Morro do Telégrafo, filmado ali em 1944, em loco. Sabe? É o único momento que você sai do Morro da Mangueira de estúdio e vai para o real Morro da Mangueira. O Morro do Telégrafo é a face contrária ao Morro da Mangueira. E você registra como é que as pessoas cantavam, dançavam coletivamente o samba. E você percebe que esse samba ele é muito diferente do que a gente entende hoje como samba, como carnaval, etc. Da mesma maneira que se a gente vê o registro feito pelo Thomas Farkas ali em 1954, da primeira grande geração do samba, você tem ali grandes surpresas, por exemplo, porque não existe reco-rec, existe um prato e uma faca e você toca, digamos assim, com esses instrumentos do cotidiano. Então é um filme absolutamente revelador, o Berlim na Batucada, daquilo que poderia ser a grande matriz de um certo cinema musical que a gente desenvolveu ali nos anos 40, nos anos 50.